quero chamar a atenção para dois aspectos, e aqui eu termino, hoje eu celebro ainda às 10 horas lá na ilha, da reflexão da palavra de hoje. Primeiro é o cenário emoldurado pelo evangelista São João para aquilo que será narrado, o acontecimento narrado no evangelho de hoje. No texto do Evangelho de João, é muito importante quando ele diz assim, era dia. A referência às horas já serve como uma espécie de sugestão do clima presente, do tipo de sentimento, do que vai se experimentar na narrativa. Quando João diz assim, era noite, caiu a noite, ao anoitecer, a gente já caminha para um cenário cercado de alguma coisa que seja um certo distanciamento da atitude de fé, da presença de fé. E aí aqui tem um aspecto necessário, que é interessante, eu acho que é necessário falar. Em geral, ao olhar esse texto, a gente se concentra na dúvida de Tomé. Nós vamos chegar lá. Mas eu acho que tem uma outra coisa antes da dúvida de Tomé. Quando João emoldura e diz, ao anoitecer do primeiro dia da semana, 8, né? Ou seja, exatamente quando os discípulos estavam cercados daquele sentimento de incerteza. O que será que vai ser de nós? Perdemos o nosso tempo, acreditamos nele e ele morreu diante dos nossos olhos como se fosse um contraventor, um assassino, um ladrão, como se fosse, né, um fora da lei. E agora? É este mais ou menos o cenário, e João ainda coloca um outro elemento. Estando fechadas as portas, esse é o elemento, ó, por medo. Primeiro elemento, trancados. Segundo elemento, a razão pela qual estavam trancados, medo, que não combina com fé. Vamos lá. Se João tivesse dito, estavam ali reunidos, obedecendo aquilo que Jesus havia solicitado. Ok, problema nenhum. Mas a questão é, ao anoitecer, começou João a dar o clima, estando trancados, ele foi apertando um pouco mais o clima, e depois, por medo dos judeus. Então aqui João define o primeiro cenário do texto de hoje, medo. A razão pela qual os discípulos estavam reunidos e trancados é o medo. E o medo é o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. Medo não combina, sugerindo João, com a fé na ressurreição. Tanto que Jesus aparece, a primeira aparição ali de Jesus aos discípulos reunidos, e Jesus logo sugere que o medo seja substituído pela paz. Jesus, quando se coloca entre eles, diz, a paz esteja convosco. Mais de uma vez, novamente Jesus diz, a paz esteja convosco, como quem fizesse questão de resolver esse ponto, né? Ou bem nós somos tomados pelo medo, ou bem tomados pela fé na ressurreição. Ou seja, ou o medo entra por um lado, uma porta, e a fé da ressurreição sai pela outra, ou a fé na ressurreição é quem entra pela porta e o medo é quem sai pela outra. Vocês se entendem direitinho? É um pouco essa lógica que está sugerida por João nesse primeiro cenário. Ou seja, a primeira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, segundo a compreensão de João, encontra os discípulos cheios de medo e, ao mesmo tempo, da parte de Jesus, tem a intenção de sanar, de curar a ferida aberta na fé dos discípulos pelo medo. Não sei se fica claro aqui para todo mundo, né? É claro que assim, agora rapidinho falando sobre o medo, né? O medo, algum medo, o medo numa dosezinha boa é até desejável. É o medo que, por exemplo, nos faz ser prudentes.
É o medo que faz com que a gente não faça umas loucuras por aí. O medo está ligado ao nosso instinto de autopreservação. Ele não é de tudo ruim. O problema, como quase tudo na vida da gente, é a dose. Quando você vai ao médico e ele te prescreve, já falei isso aqui, né? Um remedinho, ele prescreve o remédio e diz como ele deve ser usado. Se você chegar em casa e tomar a caixa, você vai morrer. Aquele remedinho que pode te curar, numa dose errada, ele pode te matar, né? E o medo, ele tem esse probleminha aí. Ele precisa ser dosado. Eu gosto de dizer assim, ó, que a regra é: esse medo não pode ser maior do que você. Se os discípulos estavam trancados por medo, então o medo ficou maior do que eles. Vocês se entendem? Está claro para todo mundo? Por que o medo ficou maior do que eles? Como às vezes acontece conosco, né? A gente deixa de fazer até aquilo que a fé sugere que a gente faça, ou que outros compromissos com a família, com o trabalho, com outras questões aí que a gente tenha, a gente deixa de fazer o que tem que fazer, o que gostaria de fazer, o que deve fazer por medo. Neste caso, o medo ficou maior. Compreendem ou não compreendem? A dose corretinha do medo é: ele não pode ser maior do que eu, tampouco maior do que minha fé, e a certeza de que o Senhor vai à minha frente, está comigo. O medo precisa ser... Vou falar dos clássicos. Medo de água, medo de escuro, vou nem falar em medo de inseto. Agora tem os incomuns, tem mais. Agora vamos falar dos incomuns, quer ver? Medo de palhaço. Já ouviram falar desse? Medo do número 13. Outro dia eu vi. Tem uma síndrome lá, que a pessoa tem medo do número 13. Enfim, né? Aí cada um tem os seus. Não sei se eu conto o meu, vou contar não, né? Senão um dia vocês podem se usar dele para me ferrar, né? Vou contar não. Vou contar. Eu não sabia que tinha esse medo. Descobri graças à minha mãe. Tomara que ela não esteja acompanhando lá. Minha mãe disse assim, que ela estava precisando trocar a máquina dela de costura. Minha mãe sabe costurar muito bem. E viu num lugar, em Copacabana especificamente, nós morávamos em Bangu, ela viu uma máquina anunciada por uma senhora num preço muito bom. E pediu que eu fosse lá com ela, porque tem que pegar, a gente tinha que botar no carro. Lá fui eu, o bucha. Chegamos lá, é um prédio assim meio antigo. O porteiro anunciou, a gente subiu. Sabe aquele elevador que tem, acho que chama pantográfica, aquela porta que você puxa e ela fecha? Aí a gente foi, ele dá um tranco, né? Descemos lá no andar. Quando a gente desceu no andar, tinha uma senhorinha assim na porta e um monte de gatos em volta dela. E na porta, uma máquina no chão. Uma máquina não, o que sobrou da máquina que ela queria vender. Quando minha mãe olhou, falou, vamos embora. Falei, não, agora a senhora vai lá, fala com a pessoa, agradece, diz que não tem... Não, vamos embora, essa velha é doida. Não, vamos lá, vamos lá. Aí minha mãe foi até lá, voltamos, entramos no elevador, fechamos a portinha. Quando a gente chegou no andar de descer, a porta não abria. Quando eu percebi que a porta não abria, eu cheguei, minha mãe, não pensei, porque se eu tivesse pensado, eu não faria isso.
Cheguei, minha mãe, aquilo me deu uma sensação de, né? Eu cheguei a minha mãe para o lado e pô, na porta, até ela abrir. Ela abriu, nós fomos embora. Quando eu entrei no carro, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Aí eu me dei conta daquilo que tinha feito. Claustrofobia. Claustrofobia. É o nome desse medinho aí. Tá claro para todo mundo? Uma vez eu também fui ao cinema ver um filme que a pessoa chamado Kill Bill, que uma mulher é enterrada viva no filme. Eu falei, eu quero ir embora. Aparecia a mulher dentro do batendo, eu falei, eu quero ir embora. Mas eu fiquei. Segurei a onda porque estava com família, todo mundo, né? Fiquei. Mas aquilo causou deu um negócio ruim. Claustrofobia. Entenderam? Está claro para todo mundo? Então, o medo não pode ser maior. Tem um detalhe que geralmente escapa nesse evangelho, que é o seguinte, ó. A gente costuma olhar para esse texto e olhar para o vício de Tomé, para o defeito de Tomé. Mas eu acho que tem uma virtude sugerida de Tomé aí, que a gente vai esclarecer depois. Quando morrer, se a gente for para o céu, está na lista lá das perguntas. Qual é a virtude de Tomé? Tomé não estava quando Jesus apareceu, essa primeira aparição. Se tem uma coisa que Tomé não tinha, era medo. Ele não estava lá, certo? Ele não estava trancado, ele não estava ali. O que me sugere que, segundo o cenário apresentado por João, Tomé não participava daquele cenário inicial de medo. Estavam todos os outros, exceto Tomé. O que ele foi fazer, a gente vai perguntar depois, né? Morreu, foi para o céu, pergunta, Tomé, você foi fazer compra? Onde é que você estava naquela hora, né? Estava ali no ambiente, não estava. Então eu entendo, está sugerido, assim, muito sutilmente, que pelo menos o medo não tinha tomado conta de Tomé e ele teve coragem suficiente para sair. Eu desconfio que ele foi atender às necessidades dos medrosos que ficaram dentro, ver coisas que precisavam ser vistas fora, porque ninguém pode ficar trancado por muito tempo e sobreviver sem que alguém saia para buscar o que precisa ser comprado. Está claro para todo mundo? Quando Tomé voltou, aí começa o segundo cenário, que é a transição para o medo já resolvido, e a gente vai ver que o medo dos discípulos foi resolvido. E aí eles dão a notícia para Tomé. Olha, nós vimos o Senhor, tal. Tomé falou, não me basta o relato de vocês. Eu particularmente gostaria de ver, colocar os dedos ali na ferida, nas mãos, nos pregos, nos lá. Eu preciso ver para crer. E aí o texto segue. A moldura é outra, é um detalhezinho que escapa. Jesus diz, o texto diz assim, de João, estando os discípulos reunidos, não tem mais o por medo. Quando João apresenta a segunda reunião, 8 dias depois, que é exatamente onde nós estamos hoje em relação à Páscoa, 8 dias depois, quando Jesus está ali, se coloca ali, não existe mais um cenário de medo. Está claro? Jesus se põe no meio deles, mas João não insiste em dizer que eles estavam ali reunidos por medo dos judeus. Ele poderia dizer, permaneciam os discípulos, agora também com Tomé, reunidos por medo, trancados por medo. Não existe mais essa cena, trancados por medo. Eles estavam reunidos, como estiveram em outras tantas ocasiões. Aí a razão de estar reunido deixa de ser uma razão ruim, passa a ser uma razão boa. Não existe mais o medo. Eles estão ali, reunidos. Jesus se coloca no meio deles, e mesmo Jesus já tendo por 2 vezes dito, a paz esteja convosco, Jesus apresenta mais uma vez esse desejo de paz, sopra o Espírito Santo sobre eles. Por quê?
O primeiro momento foi resolvido o problema do medo. Mas no segundo momento, Jesus tem um outro problema para resolver, que também pode ser muito perigoso para a nossa fé, que é a dúvida. Está resolvido o problema do medo 8 dias antes, mas existe um cenário de dúvida 8 dias depois. Está claro? Jesus se coloca ali e diz: a paz esteja convosco, para resolver o segundo problema, talvez tão grave quanto o medo. Um problema que as considerações que eu fiz sobre o medo também faço sobre a dúvida. É bom duvidar? É bom. Princípio de saber e de sabedoria, de construção de conhecimento, às vezes é a dúvida, né? O filósofo Descartes, que escreve o Discurso do Método, ele diz que duvidar é um bom princípio. Agora, tem uma diferença entre a dúvida como método e a dúvida como companheira de caminhada, a dúvida essencial, duvidar de tudo e de todos. Essa é perigosa. A dúvida quanto método, ok, mas a dúvida como companheira em caráter definitivo leva a gente a lugar algum. A dúvida, como eu disse para o medo, precisa ter um tamanho. Ela tem que ser a minha dúvida, e não a dúvida que toma conta do Marcelo. O Marcelo serve à dúvida? Não, a dúvida serve ao Marcelo. A dúvida não pode ser maior. No caso de Tomé, ficou maior do que ele, maior do que a fé, o testemunho dos discípulos, o testemunho da comunidade, a força da comunhão e do testemunho da comunidade. Nada disso foi suficiente. E nós também temos as nossas dúvidas, hein? Compro ou não compro essa casa? Entro ou não entro nesse financiamento? Vamos ter filho agora ou não vamos ter filho? Vamos ter filho? Boto de castigo? Não boto de castigo? Desobedeço meu pai e minha mãe e pago para ver, seguro a onda ou não? Fico aqui e obedeço? E poderia continuar, né? Tá na hora de eu ir embora ou tá na hora de eu ficar? Numa festa, por exemplo, vi que o negócio esquentou, não tá bom. Fico ou vou embora? Num trabalho, tá na hora de eu mudar, tá na hora de eu não mudar? Na paróquia, tá na hora de ir embora, tá na hora de ficar? O padre, né? Você pensa muito nisso, né? Fiz o que eu podia fazer, agora eu tenho que passar o bastão, ou ainda tem alguma coisa para se adiantar um pouquinho e tal, e mais, né? Então, a dúvida também é uma companheira nossa, mas ela precisa ser dosada. Jesus, então, se coloca ali, diz a Tomé: põe aqui o teu dedo na minha mão, né, nos pregos, no lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. E depois Tomé se rende. Eu acho que aqui tem uma coisa bonita, né? O encontro com a misericórdia, a disponibilidade de Jesus de voltar 8 dias depois, para não deixar Tomé de fora, devorado pelo medo, mas ao mesmo tempo aquela prontidão de Tomé que diz: meu Senhor e meu Deus, porque ele poderia insistir. Às vezes a gente tem tudo para crer, está tudo ali embaixo do olho, mas a gente ainda prefere a dúvida, se sente mais confortável com a dúvida, se sente mais seguro com a dúvida. Então, eu acho que aí tem uma questão, tem uma virtude, tem um passo bonito de Tomé: meu Senhor e meu Deus, como quem diz, por que eu fui capaz de duvidar? Por que eu permiti que a dúvida ficasse maior do que a minha fé? E daí por diante. Eu acho que aí tem um caminho bacana para a gente, né? E aí Jesus pergunta a Tomé: poxa, você acreditou porque viu, não foi? Bem-aventurados aqueles que acreditarão sem terem visto. Jesus está falando da gente. Ali ele se refere a nós, ao nosso caso, né? Aqueles que acreditarão sem terem visto. Jesus entende que a virtude maior, fé maior, quando ela é capaz de colocar o medo, a dúvida principalmente no seu devido lugar. Eu desejo a todos, vou terminar aqui, quando o pessoal começa a se mexer no banco, as crianças começam, é porque o padre está falando muito, é um sinal bom para mim. Então, deixo aqui para a gente uma reflexão sobre esse encontro. Eu acho que é uma semana boa da gente colocar na mesa os nossos medos, as nossas dúvidas, colocar isso na mesa, pesar um pouco,
perceber se o medo ou dúvida estão maiores do que nossa fé e certeza de ressurreição.